Nós vamos entrar na mensagem, e essa mensagem que nós vamos compartilhar hoje, que nós vamos participar hoje, que o Espírito Santo colocou no nosso coração, cada vez que eu leio ela, eu tenho mais a convicção ainda de que essa mensagem tem tudo a ver com a igreja, com a humanidade, com aquilo que Deus realmente quer mostrar para nós através da ressurreição de um homem chamado Lázaro. Quem conhece esse texto? A ressurreição de Lázaro, né? Aonde está esse texto? Está em João, no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. Né? Irmãos, tem algumas coisas aqui que você começa a ler esse texto, você começa a se perguntar. E a gente começa a ver como que às vezes nós recebemos a palavra de Deus com a nossa mente humana, né? Porque a gente sabe que a mensagem de Deus, ela se discerne espiritualmente. E a gente começa com o tempo a entender muita coisa, né? E ter uma profundidade daquilo que Deus ele quer realmente falar conosco. Tudo que Jesus ele fez e ele tem uma mensagem para passar para nós. Ele tem uma mensagem. E essa mensagem que eu tenho para passar para você hoje é que Lázaro representa a humanidade. Lázaro representa a humanidade. No capítulo 11 de João, no versículo de número 4, diz assim, olha só. João 11, 4. Olha o 3, vamos ler a partir do 3. João 11, 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha que interessante. Essas mulheres mandaram uma mensagem para Jesus, dizendo: olha, aquele quem tu amas está enfermo. Irmãos, quando você ama uma pessoa e ela está enferma, o que você faz? O que você faz? Ainda mais sabendo que você pode ir lá e resolver aquele problema. Porque tem coisa que foge da nossa alçada, é verdade ou não é? Mas no caso de Jesus, nada fugia da alçada dele. Ele poderia manifestar a cura de Lázaro antes da morte. Mas Jesus, quando ele ouviu aquilo, ele esperou. Ele não foi logo de pronto até Betânia. No versículo de número 4 diz assim, ó: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para o quê, gente? Para a morte, mas para a glória de Deus. Agora escute isso: para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando você lê isso aqui numa mente natural, você imagina o quê? O Senhor vai curar esse homem e Jesus vai ser glorificado. Mas essa morte aqui não é a morte simplesmente física, é a morte num todo. É tanto a morte física como a morte eterna. Essa enfermidade que entrou na vida do homem foi o pecado, irmãos. O pecado que quando entrou na vida do homem, entrou junto com o pecado, a morte. A morte física e a morte espiritual. A morte eterna. Mas Jesus aqui está dizendo que essa enfermidade não vai vencer. A morte não vai se cumprir. A morte, ela pode até alcançar Lázaro, mas não vai prevalecer sobre Lázaro. Por que eu falo isso? Porque no 17 diz assim, olha só, no versículo 17. Me acompanha aqui no meu raciocínio, amém? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava onde, gente? Na sepultura. Olha só, já havia 4 dias que estava na sepultura. Um dia para Deus é como 1000 anos. De Adão
até Noé foram 2000 anos. De Noé até Jesus foram mais 2000 anos. Então, de Adão até Jesus foram 4000 anos. Durante esses 4000 anos, Jesus estava aqui? Olha o versículo de número 21. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu, cheguei aqui, 4º dia, sou a ressurreição e eu sou a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você vê esse texto de uma forma natural, não dá para entender que a pessoa morre e depois crê e pode ser salvo? Deus não está falando da morte física. Porque a pessoa ela tem a oportunidade de ser salva em vida, não depois que morre. Como é que a pessoa morre, crê nele e vive? Se a Bíblia fala que está ordenado o homem morrer uma vez. Essa morte aqui é a morte espiritual. A morte que alcançou Lázaro. A morte que alcançou toda a humanidade. Porque a humanidade se tornou uma humanidade enferma por causa do pecado. Jesus está falando, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu cheguei aqui, 4º dia, 4º milênio. Eu estou trazendo o que vocês precisam. Eu sou a vida que vocês não têm. Eu sou a vitória sobre essa morte eterna. A morte física todos nós iremos provar. Mas a morte eterna só vai provar quem rejeitar Cristo. A morte eterna só vai provar quem rejeitar Jesus. A Marta falou, eu sei que tu és a ressurreição do último dia. Ele não estava falando do último dia, ele está falando daquele dia, daquele 4º dia. Ele está falando de uma obra que ele ia realizar naquele ano, naquele milênio, naquele 4º dia. Está dando para pegar aí? Ele está dizendo, eu vou ser glorificado em cima dessa enfermidade que entrou na vida de vocês. Ele está dizendo, eu vou morrer por vocês. Irmão, se tem alguém que Deus ama, sempre amou, é a gente. 2 coisas que Deus fez com a própria mão dele. O homem e a nova Jerusalém para o homem. As outras coisas o Senhor criou de outras formas. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas o homem não, ele colocou a mão na massa. E ele colocou um pedacinho dele dentro desse boneco. Ele colocou um pedacinho do espírito dele. A Bíblia fala que antes que nós viéssemos a existir, nós já existíamos nele. Então o amor que Jesus tem por mim e por você, é o amor que ele tem por ele mesmo. Pela santidade dele. Por isso que o diabo ele tem ódio da gente. Porque como ele não consegue tocar em Deus, ele tenta tocar naquilo que Deus criou, que tem algo que é de Deus, que tem algo que é do Senhor. Então nós fomos criados, feituras dele, criados nele, para andarmos salvos nele, nas boas obras que ele preparou para nós. Ele nos comprou com o seu sangue, nós somos dele. Ele está dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja enfermo pelo pecado, ainda que tenha ido longe demais, ainda que tenha feito tantas atrocidades na vida, se essa pessoa crê em mim, essa pessoa sai da morte para a vida. Sai da morte para a vida. Depois ele fala para as irmãs do Lázaro,
Onde colocaram ele? No versículo 35, Jesus chega lá no sepulcro. Olha só. No versículo 35. E Jesus chorou. Disse, pois, os judeus, vede como primeira coisa que viram nele foi o amor que ele tinha por Lázaro. Mas, irmãos, quando eu lia isso, eu falava assim, poxa vida, Jesus chorou por Lázaro, será que Jesus ama mais um do que outros? No sentido de, né? O texto bíblico diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, se Deus vai honrar mais um do que os outros, é diferente, porque Deus é justo. Aí é uma outra mensagem. A manifestação de amor e correspondência de Deus para as nossas vidas, de acordo com o nosso amor a Ele, é uma outra mensagem. Mas essa mensagem aqui é para a salvação, é para a ressurreição. Diga amém, Jesus? Porque existe o evangelho da graça e do reino. Então você precisa entender isso para você poder não dar uma bugadinha na sua cabeça aí. Então Jesus pega, chora por Lázaro. Ele não chorou pelo filho da viúva de Naim. Mas por Lázaro ele chorou, porque Lázaro tem tudo a ver com a humanidade, tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Está descrito ali o fim da morte na ressurreição de Lázaro. Esse versículo que eu acabei de citar, que fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Meu irmão, se uma pessoa espiritualista pega um versículo desse, ele cria uma doutrina em cima disso aí. Cria ou não cria? É. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que houve na Bíblia parábolas contadas e houve uma história contada, dentre as parábolas, que fala de 2 homens que morreram. Um foi para o seio de Abraão, paraíso, e o outro foi para o Hades. E é claro naquele texto que quem foi para o Hades, esse não poderia ir mais para o paraíso. Ele pediu até para o Lázaro, que foi para o paraíso, ir lá pregar para a família dele, e Abraão não permitiu. É lugar de tormento. Uma pessoa, quando ela morre, o que dorme não é o espírito dela. O espírito não dorme. O que dorme é o corpo. É aquilo que está dentro do caixão. É aquilo que o Senhor vai ressuscitar no último dia. A terra vai dar os seus mortos. O inferno vai dar os seus... Até o inferno vai dar os seus mortos. Porque até para ir para o inferno a pessoa vai ter que ter um corpo diferente desse que a gente tem. Então eles darão os seus mortos. Os mares darão os seus mortos. Então o corpo será ressuscitado. Mas pastor, como é que pode? Não dá para entender. Lázaro já tinha 4 dias que estava morto, já estava em decomposição. E quando ele saiu de lá, ele saiu sem nenhum odor, sem nenhum odor ruim. Deus é tremendo, gente. Agora, quando a pessoa morre, o espírito, a alma volta para Deus, que o deu. E a pessoa, quando morre, ela já sabe onde ela vai passar a eternidade. Ela já sabe. E está ordenado morrer uma vez só. Se alguém pega esse versículo, faz uma doutrina em cima disso, tira do texto de contexto. Você já ouviu falar o que é? Você já ouviu falar uma palavra chamada heresia? Já. O que é uma heresia? É quando a pessoa traz uma mensagem e fere a própria palavra. Nós não devemos ter mensagens nenhuma no nosso coração que confronte com a própria palavra, porque a gente pode estar criando uma heresia. Por exemplo, a palavra de Deus diz que a arca da aliança sumiu. Ninguém acha onde está, a palavra não revela onde está, verdade ou não é? E a Bíblia fala que ninguém pode nem fazer menção e nem ter uma igual, nem fazer outra igual a ela, verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Mas tem gente que faz. E põe no altar. E o povo só mudou de título, de católico para evangélico, mas a idolatria está ali ainda. Irmãos, você sabe onde está o Espírito Santo? Fala para o seu irmão, está dentro de você, não está dentro da arca.
Quando você coloca o Espírito Santo dentro da arca, você está encaixotando ele, você tá anulando a cruz do Calvário, você está anulando a obra do Espírito na sua vida. Então, quando a pessoa cria algo, seja uma campanha, seja o que for, cria algo que sai do contexto do Evangelho, é chamado de heresia. E se a pessoa, ela insistir nessa heresia, ela pode até perder uma parte da árvore da vida. É muito sério. É muito sério a pessoa pregar a palavra de Deus, segundo a carne, segundo a emoção, dizendo que Deus falou, quando Deus não falou. A pessoa, quando ela for levar a palavra de Deus, ela tem que ir com muito temor. Porque ela vai dar conta de tudo que ela fala. Porque se ela for cega, ela vai guiar um povo inteiro para o buraco. Mas se for sábio, vai criar um povo inteiro forte, cheio da sabedoria de Deus e da presença de Deus. Um recado para você que gosta do mover. Pastor, eu gosto do mover, o mover. Tem que mover. Se não tiver o mover... Você está dando risada aí, mas não tem gente assim? Nossa, essa igreja é muito fria, ninguém faz nada, ninguém de quê. Irmãos, a palavra tem que mexer mais com o teu espírito do que com a tua emoção. Quem mexe com emoção é coach. Você quer mexer com a emoção? Vá assistir uma palestra de coach, de autoajuda, você vai sair de lá motivado. Mas se a luta for espiritual, toda a motivação sua não vence o demônio. E a nossa luta é literalmente espiritual. Eu gosto do mover, pastor. Tudo bem, pode gostar do mover. Mas se você não for firmado na palavra... Irmãos, teve uma pessoa um dia que chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou sendo retalhado, o diabo está detonando a minha casa. Por quê? Porque Deus está me usando. Eu falei, mas não pode. Pode isso, irmão? Não pode. Está errado, não está? Eu falei, não pode. Não, pode sim, pastor, não pode sim. Eu vi lá o mover, tal. Eu falei, não pode. Como que não pode? Aí eu dei o exemplo da pastora Maria José. Quando ela começou no ministério dela, ela começou pregando na casa dela. E ela pregando na casa dela, eu já volto aqui, não me perdi não, tá? Quando ela estava pregando na casa dela, estava ali, deu 8 horas, eu lembro ela contando, deu 8 horas da noite, não chegou ninguém para o culto que ela tinha começado ali na casa dela. E ela já ia fechar o portão, já ia guardar tudo, né? E ela tinha orado, se consagrado, tudo. De repente chegou uma mulher, e essa mulher, ela chega com um problema nas costas, ela chega assim, ó. E Deus tinha dado Lucas 10:19 para a pastora. Olha o que diz Lucas 10:19. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde. Lucas 10:19. E eis que vos dou o quê? Para quê? Pisar serpentes em serpentes, plural, e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Já imaginou, irmãos, a gente comprar a briga de tanta gente? Já imaginou se Deus não guardasse a nossa casa? Aí ela falou, mas pastor, e por que acontece? Calma que eu vou chegar lá. Aí a pastora foi e orou para aquela mulher ficou curada. Abraçou a pastora, ficou curada, tal. Aí a mulher foi embora. A pastora foi até o portão lá, ô minha irmã, semana que vem tem mais, tal. Traz 200 pessoas com você. Só que o começo é uma luta, irmão. Aí foi embora. Quando a pastora vira, faz assim, ó, ai. Ela contando. Você lembra disso, Adriano? Você não lembra? A senhora faltou no culto. Aí ela pegou e foi, ela falou assim, Senhor, está repreendido isso, porque o Senhor me deu poder, autoridade sobre toda serpente, pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo. Demônio, você não vai pular das costas dela nas minhas costas. Fora em nome de Jesus. Ela voltou. Então, quer dizer, você não pode ser guiado por circunstâncias. Pastor, eu sei que está escrito, mas quando eu vou, o inimigo vem e investe contra mim. Aí você tem que usar a arma do Espírito. É um direito que você tem. Direito não reivindicado é um direito que vai ser inexistente na sua vida.
A palavra de Deus é para ser usada. Amém, Jesus? A palavra de Deus é para a gente usar. E quando a gente usa a palavra de Deus, irmãos, o diabo tem que obedecer. Alguns casos vai ser instantâneo. Outros casos, a Bíblia diz assim, ó, depois que você fizer tudo, você fez tudo que mandou? Fiz. Fique firme. A luz vai brilhar no seu caminho. Amém, Jesus? Fez tudo? Fiz. Emocionalmente não estou legal não, pastor, mas eu fiz tudo. Deus é contigo. Deus é contigo. Você não fez? Já? Fiz. Você não agiu sobre a palavra? Agi. Você não assumiu isso? Assumi. Então fique tranquilo. Sabe por quê? Você não está vendo. Mas no mundo espiritual o inimigo está tentando resistir contra você. Mas se você se resistir a ele e firmar-se na palavra de Deus, se sujeitando a ela, dizendo, Jesus me deu poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Agora, para quem que Jesus deu esse poder? Para quem? Para todo mundo? Hã? Se fosse para todo mundo, lá em Atos 16, aqueles meninos lá expulsavam o demônio em nome de Jesus, não é verdade? Para quem que Deus deu? Para a igreja, irmãos. Deus deu para os discípulos, Deus deu para nós. Deus deu para mim. Deus deu para você. Então, onde o senhor quer chegar? Crente brechudo vai ser retalhado. Crente que leva Jesus a sério vai vencer tudo. Não dê brecha. E às vezes a brecha não é um pecado não, irmãos. Um pecado, não é nada disso não. A brecha só a pessoa não crê. A brecha só é a falta de entendimento. A brecha às vezes é levar a vida espiritual de qualquer jeito. Não é pecado. Pecado aí já não é nem brecha, né, irmão? Tá? O muro já quebrou. O muro já caiu, né? Brecha é uma coisa. Por isso que nós temos que orar um pelos... Sabia que nós temos que orar e falar, Senhor, eu me coloco na brecha do meu irmão, me coloco na brecha da minha irmã, porque nós temos falhas. Senhor, eu me coloco na brecha do fulano, me coloco na brecha do ciclano. Nós temos que orar um pelos outros, isso abençoa as nossas vidas. Isso faz com que as nossas rupturas sejam fechadas e a gente consiga prosseguir mais alinhado com Deus do que nós imaginamos. Vede como o Senhor o amava, não poderia ele, não foi isso que eles disseram, os judeus? Vede como o Senhor não amava, não poderia ele, que curou os olhos dos cegos, impedir que esse morresse? Impedir que esse fosse morto? Aí vem a irmã e fala, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus chora. E quando Jesus chora, irmãos, Jesus agora começa a ensinar a igreja. Tem coisa que Jesus vai fazer. Fala assim, ó, tem coisa que Jesus vai fazer. Mas tem coisa que sou eu e você que temos que fazer. Você quer ver uma coisa? Volta lá para João, no capítulo 11, no versículo 37. João 11, 37. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Não tem pessoas que falam assim, né? Não podia Jesus ter impedido Adão de comer o fruto? Já viram essas perguntas, já? É? Irmãos, Deus, Ele não vai contra os princípios dEle. Deus não vai. Tudo isso que aconteceu, Deus já sabia que ia acontecer. Que havia a probabilidade de acontecer. Mas a pessoa que fala isso, irmãos, essa pessoa, ela quer ser o quê? Um robô? Já imaginou a pessoa vai lá pecar, aí aparece um anjo na hora e fala, opa! Ai, desculpa, eu não estava nem querendo, não. Não é assim que funciona. Deus vem e dá a palavra. Você anda com seu filho na escola? Você anda com seu filho no shopping? Quando ele sai com os amigos no shopping? Aquelas carinhas tudo de santo. Hã? É ou não é? Você olha para
para ela, para os menininhos, para as menininhas, tudo carinha de santo. Oi tia, oi tia. É assim ou não é? Aí o que você faz? Cada pai faz o quê? Dá um sermão. Dá um sermão? Dá um sermão, né? A gente dá um sermão no filho, não dá? Explica, fala. Mas a escolha é de quem? Deus não fere aquilo que Ele cria. Deus não fere os seus princípios. O Senhor avisou. O Senhor falou. Por isso que a palavra de Deus, ela é acima de qualquer coisa. A palavra de Deus, ela é acima de qualquer coisa. A palavra de Deus é Cristo revelado. E Cristo foi revelado para Adão, foi revelado para eles. Deus criou tudo, deu tudo para eles. O pastor Carlos estava pregando no Nova Lima, ele falou uma coisa interessante. Ele falou sobre a pessoa ter Deus sobre ela e sobre a pessoa ter o Senhor sobre ela. Porque quando falamos de Deus, nós falamos de um Criador. Mas quando falamos de Senhor, nós estamos falando que nós somos filhos, servos e obedientes. Deus deu o Éden para o homem. Ele não quis seguir a regra do Éden. Teve que sair do Éden. A maldição entrou. E o mundo está como está. Um dia me perguntaram, um rapaz de outro estado. Falou, pastor, o que o senhor fala sobre o mundo estar, sobre estar? Eu falei assim, olha, Deus deu a terra para os homens. Deus deu a terra para os homens. A terra pertence aos homens e os céus pertencem ao Senhor. Se Deus quisesse intervir, Ele poderia intervir. Mas sabe como que Deus intervém sobre a terra? Através de quem? Através da igreja. O que Deus manda a gente fazer sobre as autoridades, com as autoridades? Orar por elas. Sabe por que Deus manda orar? Para Ele poder entrar. Para Ele poder agir. Porque esse mundo, acontece as coisas nesse mundo através do homem. Através da legalidade que o homem dá, tanto para os céus como para o inferno. Por isso que tem os filhos de Deus e tem os filhos que não são de Deus. Por causa disso. Então a igreja tem que fazer o quê? A igreja tem que provocar os céus sobre a vida dela. Então tem gente que fala, por que Deus não criou Satanás? Deus não criou Satanás. Deus criou Satanás? Deus criou o bandido? Deus criou o assassino? Não, ele se tornou. Ele se tornou. É como às vezes um pai fala assim, uma mãe fala assim, eu não sei quando que ele se tornou aquilo. Ele decidiu, as pessoas decidem se tornarem o que quiserem. Nós nos tornamos cristãos. Muitos de nós falávamos que éramos cristãos, mas não agíamos como cristão. Verdade ou não é? De repente, a gente ouve a verdade, se converte, a gente decide se tornar um cristão. Eu falo que o Espírito Santo convence a gente do pecado, mas quem se converte é a pessoa. Quem decide confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é a pessoa, não é o Espírito Santo. Quem decide perdoar é a pessoa, não é o Espírito Santo. Quem decide ser fiel ao altar é a pessoa, não é o Espírito Santo. Quem decide ser um pregador é a pessoa, não é o Espírito Santo. Que é isso, pastor? É verdade, porque o Espírito Santo chama. O Espírito Santo, ele apresenta um chamado. Amém, Jesus? Mas eu posso falar o quê? Não quero. O jovem rico, ele se tornou apóstolo, ele se tornou discípulo? Não, porque ele não quis. Mas Jesus falou para ele, se você vier após mim, a decisão era dele. A decisão é minha, a decisão é sua. Então tem muita gente que fala, por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Aí eu faço a pergunta, por que o povo não busca Deus? Por que às vezes só busca Deus quando a coisa está ruim? É como aquele filho rebelde. Sai, briga com o pai, com a mãe, fala, não preciso de você. Já estou maior de idade, você me virá. E vou falar mais, não piso mais os pés aqui nessa casa. Mas quando passa a luta que todo mundo abandona, vai procurar quem? A gente não pode ser esse filho. Esse filho sofre. E ele sofre por causa das escolhas dele.
gente não pode. É fácil colocar a culpa em Deus. Uma moça chegou em mim e falou, pastor, eu não sei porque meu casamento não deu certo, foi falando tal. Foi no dia de hoje, ela não é da igreja aqui. E foi falando. E eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, não foi Deus que casou com ele, nem ele que casou com você. Foi você que casou com ele, foi ele que casou com você. O que Deus faz? Deus mostra o papel de vocês dentro do casamento. Deus mostra o papel dos filhos dentro de uma casa. Deus mostra o papel, o nosso papel. E uma das coisas que Deus mais fala é assim, ó, que Deus fala que é de suma importância é, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Então, Deus, ele deixa tudo explicadinho aqui. Só que a gente lê, a gente aprende, a gente ouve, a gente participa de tantos cultos, de tantas coisas, mas a gente não faz valer na nossa vida. Então, Deus é o Criador de tudo, mas Ele não está sendo o Senhor da minha casa. A Bíblia fala, bendita é a nação cujo Deus é o quê? É o Senhor. E se Ele é o Senhor, presidente se dobra, Senado se dobra, STF se dobra, todo mundo se dobra. Se Ele é Senhor mesmo, as pessoas não vão fazer as coisas pensando só no seu bem-estar, mas no bem-estar coletivo, no bem-estar do amor ao próximo, como assim? A si mesmo. Irmãos, gente, Brasil é riquíssimo, mas não convém tirar o povo da miséria, porque quem vai trabalhar para o rico? Não vale a pena abrir a mente das pessoas. Porque se você abre a mente das pessoas, você vai ter um questionador. Você vai ter alguém que não vai engolir tudo que lhe dão. Estou mentindo ou não? É verdade ou não é? A pessoa vai pensar, fala, peraí, não é assim não. Irmãos, faça uma oração para Deus desbloquear a tua mente. Quando eu estava em Guaianazes, quando eu estava em Guaianazes, eu tinha uma mente. Quando eu estava no meio da minha família, eu tinha uma mente. Eles têm a mesma mente até hoje. Quando Deus me tirou dali, me levou para pastorear, a mente aumentou. Quando Deus me tirou de Guaianazes e levou para Suzano, a mente aumentou. Quando Deus me colocou em Santo André, eu comecei a andar com pessoas que a mente... É como se você estivesse num quarto fechado, depois você vai para um lugar mais aberto como esse, depois você vai para a rua e depois você sobe como se fosse um drone. Peça essa mente para Deus que Ele dá. Amém, Jesus? Peça que Ele dá. E é tão interessante que quando surge qualquer situação, até quando você é pego de surpresa, a sua mente faz isso, ó. Deus dá na hora a estratégia. Por quê, gente? Como Deus deu a terra para a gente, como Deus deu o ministério, Deus deu a família, a gente precisa muito da sabedoria de Deus e da inteligência de Deus, porque vai ter conflito, vai ter dificuldade. Vai ter. E se a gente tiver uma mente de ignorante, uma mente de estúpido, uma mente de querer que todas as coisas sejam do nosso jeito, da nossa maneira, uma mente de preguiçoso, uma mente de entrar no trabalho, eu quero somente das 7 às 5, quando dá 20 para as 5, ai meu Deus, vou para o banheiro para passar uma rápida hora. Não vai ser ninguém na vida, irmãos. Não vai ser ninguém na vida, pastor, eu quero prosperar, eu quero dinheiro, mas eu não quero me esforçar, eu não quero me dedicar, não existe isso. Tira o seu cavalinho da chuva. Porque a Bíblia que eu leio, a Bíblia que você lê diz assim, ó, aquele a quem mais é dado, mais será pedido. É ou não é? Aquele que mais é dado, mais será pedido. Então é muito fácil ficar questionando, porque olha como que ele ama, olha como que Jesus ama Lázaro, por que ele não fez nada por Lázaro, por que ele permitiu que Lázaro morresse, ele não poderia ter evitado isso. Irmão, é muito fácil transferir responsabilidade para Deus ou para as pessoas. Não, a gente tem que buscar a palavra de Deus e decidir andar por ela. Jesus sabia o que ele estava fazendo ali.
E ele sabia que era a hora de ele ser glorificado. Diga amém, Jesus. E Jesus, o que ele faz? Olha só o versículo seguinte, 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Irmãos, essa pedra faz a separação das trevas e da luz. Você sabe o que significa essa pedra? Um ponto final. Tinha um ponto final na nossa história. A morte vai fazer o quê? Acabou. Davi orou pelo filho dele. O filho dele morreu, ele se levantou, colocou as vestes reais e seguiu a vida dele. Ponto final. Acabou. Todo sepulcro era colocado uma pedra. Colocaram uma pedra até no sepulcro de Jesus, coitados. Quando aquela mulher foi pega em adultério, o que os homens tinham nas mãos? Aquela pedra era para quê? Para matar ela. Ou seja, as pessoas estavam ali para colocar um ponto final na história daquela mulher, porque ela foi pega em adultério. A enfermidade dela era o pecado, e a pedra já estava preparada como ponto final para a vida dela. Só que enquanto eles pegavam pedras, Jesus abaixou e escrevia na terra. Mas pastor, ninguém sabe o que Jesus escrevia na terra. Pois é, mas eu creio que Deus tem uma história comigo, com você, assim como tinha com ela também. Enquanto todo mundo colocou uma pedra, Jesus colocou uma vírgula. Jesus deu uma oportunidade para ela recomeçar, irmãos. Porque Ele é a acusação e a morte, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquela mulher estava morta no pecado. Então não importa o tamanho do seu pecado. Se você se entregar para Deus, Deus manifesta a vida dele para você. A vida que Ele veio trazer, vida abundante. Aquela pedra significava exatamente isso. Que separava Lázaro de Jesus. Lázaro, trevas, da luz. Agora veja bem, Jesus pega e fala o quê? Tirai, pois, a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse o quê? Já cheira mal, porque é de 4 dias. O cheiro mal vinha de fora ou vinha de dentro? Do sepulcro. De dentro do sepulcro. O pecado, irmãos, é assim. O pecado, ele exala um odor horrível. E o mundo espiritual, ele também vem até as pessoas pelo cheiro. Eu contei aqui na quinta-feira que nós fizemos uma libertação numa pessoa numa chácara. E quando estávamos lá, e a gente começou ali a fazer a libertação, eu senti um cheiro de carniça. A pessoa também sentiu um cheiro de carniça. Carniça é carne podre. Carniça é pecado, irmãos. Pecado. Já cheira mal de 4 dias. Adão pecou, até Noé, até Jesus. 4 milênios o povo cheirando mal. Por isso que o povo tinha que fazer incêndio, tinha que fazer sacrifício. Porque o pecado sobe na ilha de Deus como um cheiro ruim. Agora, no Novo Testamento, o que o Senhor diz através de Paulo? Que nós devemos exalar o perfume de Cristo. Diga amém, Jesus. Hoje a igreja ressurreta, ela exala o perfume de Cristo. Hoje, o inimigo, quando você está andando por aí, você não passou nenhum perfume importado, você tem um perfume de Cristo em você. E ele fala, esse daí fede. Para ele a gente fede, mas para Deus não. Para Deus não. E a Marta fala isso e Jesus fala para ela, eu não te hei dito que se tu creres, tu verás o quê? A glória de Deus. E tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Irmãos, como que essa pedra sai? Como que essa pedra sai? Essa pedra, irmãos, ela é removida pelo homem. Como que essa pedra sai? Ela sai através do nosso crer. Eu estou aqui porque alguém creu por mim.
Você está aqui porque alguém creu por você. É verdade ou não é? Alguém creu por você. Deus cruzou o seu caminho com o caminho de alguém. Alguém acreditou. Alguém olhou e falou, não, vai lá, Deus tem uma bênção para você. Olha, eu recebi uma palavra. Olha o milagre que Deus fez na minha vida. Olha, Deus mudou a minha história. Eu estava morto e o Senhor me ressuscitou. Eu tinha um passado em trevas, agora eu tenho um presente e um futuro na luz de Deus. A pedra é removida. Minha mãe orou por mim, acreditou. Quando eu estava lá bebendo, quando eu estava lá todo largado, minha mãe acreditou. Eu não ia conseguir remover a minha pedra, alguém tinha que remover essa pedra para mim. E as irmãs de Lázaro estão lá também os discípulos, estão pessoas que andavam com Jesus, e estava ali, naquele momento, Jesus falou, tire a pedra. Jesus poderia ter tirado a pedra, mas ele não tirou a pedra. Ele mandou que os homens tirassem a pedra. Papel da igreja. Você está vendo alguém na sua casa que te chateia, te aborrece, alguém que está indo para o inferno, alguém que é ignorante, que é ranzinza, alguém que é avarento, alguém que é mesquinho, alguém que é cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. Comece a orar por ele, acredite que essa pedra do sepulcro dele pode ser removida. Diga amém, Jesus. Porque quando você começa a fazer o que Deus manda, você começa a crer, porque ele falou para Marta, ele não falou para Lázaro. Lázaro não estava nem ouvindo a voz de Deus ainda, irmãos. O véu ainda estava em volta dele. Ele não estava nem ouvindo a voz de Deus ainda. Quem estava ouvindo a voz de Deus eram as irmãs de Lázaro. Quem está ouvindo a voz de Deus é você, não é aquela pessoa da sua casa que é usado pelo inimigo para te entristecer. Quem tem que mexer mais com você é a voz de Deus do que o que aquela pessoa faz. Aquela pessoa só está exalando cheiro ruim. Só cheiro ruim. Mas Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E em quem que ela viu a glória de Deus? Em Lázaro. Você vai ver a glória de Deus no seu marido, você vai ver a glória de Deus na sua esposa, você vai ver a glória de Deus na sua casa. Irmão, cadê aqueles testemunhos? Pastor, eu estava com um problema no casamento, aí eu fui, orei, Deus me deu um propósito. Pastor, o Senhor fez um ato de fé, eu fiz, o Senhor orou, eu orei, eu acompanhei isso, acompanhei aquilo, o Senhor liberou uma palavra, eu acreditei, nós estávamos para separar, de repente, Senhor, está aqui o meu marido, oh, coisa linda, tchutchuquinho. Cadê? Cadê esses testemunhos? Esses testemunhos são glórias que Deus vão se manifestando. Mas na vida de quem? Quem crê? Agora, olha diante do que ela tinha que crer. Diante da morte do irmão. Pastor Jonathan pregou aqui várias vezes. Quer viver o milagre? Eu! Quer viver o milagre? Eu! Só que milagre é coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer milagre. Agora, você vai crer diante de coisas que só Deus pode fazer? Porque ninguém vive o que não crê. Jesus liberou palavras e disse, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Ele nunca falou, tua reclamação te salvou. Nossa, irmão, murmurou tanto que ficou aqui enchendo minha paciência, que eu falei, libera logo assim. Não é assim. É a tua fé que mexe com Deus. É o teu crer que mexe com Deus. Se o cheiro que ele está exalando mexer com você e você falar, Senhor, eu não vou fazer mais nada, eu abandonei, porque é um fedor. Quer saber de uma coisa, Senhor? Eu não quero nem estar perto dele mais, porque o cheiro é muito ruim. Pois é. O cheiro do pecado dele, das afrontas dele, não pode mexer mais com você do que a ressurreição que Deus tem para a tua casa. Do que a palavra que Deus tem para a sua família. Começa a olhar, sabe esse lugar que está vazio do seu lado aí? Aqui é meu filho, ó. Mas ele não está aqui não, pastor, está no Paraná, mas eu profetizo aqui. Ele vai sentar lá no Paraná. Na igreja lá no Paraná. Mas eu profetizo aqui, ó, chama a existência.
ele é da família de Deus. Amém, Jesus? Ele é da família do Senhor. Começa a profetizar. Começa a profetizar. A pastora Janete me deu uma palavra hoje bonita, irmãos. Lá em Deuteronômio, você lembra, pastora? Você lembra o capítulo e o versículo? É 11, né? Versículo 11, capítulo 11, versículos, se eu não me engano, é o 4 em diante. Eu tenho aqui. É esse mesmo. É 31. 30 ou 31, Deuteronômio, quer ver, ó? É isso mesmo. 30 do 11 ao 14. Olha só o versículo 14. Olha só o versículo 14. Isso aqui mexeu comigo. Isso aqui encheu minha boca de vontade de profetizar sobre a sua vida. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Para quê? Na tua boca e no teu coração, para você cumprir. A palavra quer se valer na sua vida. Quer se valer. Se tu creres, tu verás o quê? Fala para o seu irmão, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí como é que eu creio, irmãos? Tiraram, pois, a pedra. Eu creio obedecendo. Tiraram, pois, a pedra. E no versículo de número 42. Vamos ler o 42. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou. Agora Jesus, clamou, a pedra foi tirada, amém? Agora Jesus o quê? Clamou com grande voz. E qual foi o clamor dele? Lázaro. Vai lá em João 10. João 10. Versículo 2. Vamos ler do 1 ao 2, do 1 ao 3. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é o quê? Ladrão e salteador. Está falando do diabo, né? Olha o 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Diga, esse é Cristo. Agora, olha o 3. A este o porteiro abre. O porteiro é o Pai. E as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas. E as traz para fora. Lázaro vem para fora. Agora, imagine, esquece os sepulcros. Ali é o lugar de morte, de ponto final, de morte eterna. Não tinha como ser resolvido. Homem nenhum poderia ressuscitar Lázaro. Mas Jesus vem e falou, só a ressurreição. Ele tirou o ponto final, deu uma oportunidade. Agora nós ouvimos a voz dele. Agora Jesus está trazendo a gente para fora. Só Jesus pode tirar a gente do pecado, do Egito, do mundo. Só Ele pode ressuscitar a gente. Ele é a vida. E cada pessoa aqui foi chamada pelo nome. Pelo nome. Quando ele fala Lázaro vem para fora, ele está falando da humanidade. Versículo 44. E o que fora defunto saiu. Eu não sou mais defunto, nem você é mais defunto. A gente não é mais morto, não. A gente agora tem a vida de Deus em nós. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto de um lenço. E disse-lhe Jesus, olha Jesus aqui agora colocando mais uma vez as pessoas que andam com ele para participarem da obra dele. Jesus, ele vence a morte, a minha morte, a sua morte. Ele vence a nossa luta, ele nos dá salvação. Agora nós não estamos mais nas trevas, não tem ponto final na nossa vida mais, graças a Deus. Nós temos a nova oportunidade agora de andarmos com Cristo, de fazer valer essa graça na nossa vida, de ser grato a Deus por tudo que Ele fez por nós,
de andar em amor, em obediência, amém, Jesus? De fazer dele não só o nosso Criador, o nosso Deus, mas de fazer dele o nosso Salvador e de fazer dele o nosso Senhor. E se nós fizermos dele nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Criador, você pode ter certeza que até a ciência comprova que cada um de nós temos um DNA, algo no nosso DNA que comprova que Deus, Ele é o autor da nossa vida. Mas Ele não pode só ser o Criador, Ele tem que ser o Senhor da nossa vida, Ele tem que ser o Salvador da nossa vida. E se assim for, você pode ter certeza de uma coisa, irmãos: você não vive mais as trevas, você vive a luz. E você se torna a luz no mundo. Você começa a brilhar a luz de Deus na vida das pessoas. Agora você já não está mais dentro do sepulcro, você está fora. E você vai ser usado por Deus agora para remover a pedra de outros. Jesus vai chamar para fora. Nós somos levantados para nós ganharmos almas para Jesus. Diga amém, Jesus. Às vezes nós ficamos assim: eu vou na igreja, não, dá uma luta, dá uma dificuldade. Vamos ganhar alma, vamos fazer a vontade de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Essa é a vontade do Senhor. O liberto, liberte. Agora esse homem sai, e ele não sai liberto, ele sai salvo da morte. Agora Jesus pega, e Jesus fala para aqueles que estão com ele: diga, eu estou com Jesus. Então diga assim: esse recado é para mim. Qual que é o recado? Disse-lhes Jesus: desligai-o. Ou seja, desamarra a mão dele, desamarra os pés dele. Tira o lençol dele, liberta ele. Eu não tirei ele da morte para ele continuar amarrado, ele continuar preso, ele continuar infeliz, ele continuar sem visão, ele continuar sem provar do ar com liberdade. Que a sua boca não tenha autoridade, não saia som, ninguém entende nada. O ouvido agravado, as mãos amarradas, os pés atados, a ponto da pessoa não prosperar, não ir para frente em lugar nenhum, e nada na vida. Deus não tirou a gente da morte para a gente ser miserável. Agora quem liberta? Deus vai colocar pessoas sobre você, que vai te ajudar, que vai te dar palavra, que vai orar por você, que vai caminhar com você, até que todo o lençol saia, e você realmente se torne uma pessoa liberta pela palavra, porque a libertação vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, eu quero ser bênção na sua vida, você tem que desejar ser bênção na vida de um irmão. Entende? Quando alguém chega para você, falando mal do irmão, falando mal da igreja, falando mal de um pastor, falando mal disso aí, essa pessoa está fazendo o papel da igreja? Sim ou não? Essa pessoa vai te libertar ou vai te amarrar? Pois é, cai fora disso. Mas é verdade, mas eu não tenho nada a ver com isso. Vamos até ele então para a gente desamarrar ele? Vamos lá. Ninguém tem coragem de ir lá e falar com a pessoa. Mas falar da pessoa. Aí entra o pecado do Lashon Hará. O pecado do Lashon Hará é um pecado que os judeus abominam. Porque quando o pecado do Lashon Hará, quando você fala algo para uma pessoa que não seja no intuito de ajudar, o que acontece? O sacerdote vem e fala assim: você está pecando aí o pecado do Lashon Hará, como foi o pastor Felipe pregou aqui para nós. Aí a pessoa não dá ouvido, continua, aí vai o cafezinho, ou sabe aqueles cafezinhos? Que sai tudo menos a palavra de Deus. Aí está lá a tenda da casa da pessoa, aí aparece uma mancha na tenda. O sacerdote olha e fala assim: já apareceu uma mancha na tenda lá, é um sinal de que você tem que parar de ficar falando dos outros. Cuida da sua língua. Não tem nada a ver. Aí aquela mancha da tenda pega a pessoa. E a pessoa passa a viver ciclos da vida, pagando o preço, porque não se arrepende. E é como o pastor Felipe falou na mensagem. Essas pessoas que quando ela não tem ninguém para falar mal,
ela fala mal para ela mesma de uma pessoa. Às vezes está trabalhando lá na oficina e está falando com ela mesma, falando, não presta. Ou está em casa limpando a casa, ajudando, ou está no trabalho, e ela está falando com ela mesma mal de alguém. O que ela vai ganhar com isso, irmão? A mancha da recompensa do Lashon Hará. Diga, Deus me livre isso. Amém, Jesus? Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para desligar as pessoas. Depois que as pessoas são desligadas, olha Jesus como ele é tremendo, ó. Na oportunidade ele não tira o livre. Agora que ele está liberto, está abençoado, deixa ele ir. Deixa ele ir seguir a vida dele. Aí no capítulo 12, versículo 1, onde Lázaro foi encontrado. E o que tinha nesse lugar? E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés. Não, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Isso. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Vamos lá. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Diga, eu estou na mesa com o Senhor. Amém? Ó, e Marta o quê? Irmão, a Kátia está quase que desde de tarde aqui, preparando a mesa. A Kátia. Diga assim, ó, obrigado, Kátia, que Deus abençoe. Os obreiros também que estão com ela, eu falei ela porque eu não sei dos outros, mas os que estavam com ela, diga assim, obrigado a todos que ajudaram. É ou não é? Obrigado. Esses meninos aí, ó, eu acho que a gente tem até que aplaudir Jesus pela vida desses obreiros aqui. Nome de Jesus. Glória a Deus. Porque na mesa tem aquele que serve. E Lázaro estava lá, na mesa, sendo servido. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, eu vejo Lázaro em você. Agora imagina uma pessoa que vem na igreja, não sabe o que o obreiro faz, a renúncia dele, de um pastor, aí sai falando mal. É ou não é? Só trabalho, imagina. Pastor, estou correndo aí, estou chegando, pastor, chegando. Sacrifício, não falta um culto. Aí só Deus sabe, às vezes não tem nem o dinheiro da passagem. Às vezes ele pega aquele último dinheiro lá, não sabe se ele não é todo dia vai ter. E ele vem para o culto para servir o Lázaro. E para servir Jesus que está na mesa. Esse pessoal merece o respeito da igreja, irmãos. Diga amém, Jesus. Merece o respeito da igreja. Aleluia. Vamos lá. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam com ele. Lázaro estava na mesa. Graças a Deus você está aqui. Então Maria, tomando o arratel de unguento de nardo puro, e de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos. Diga assim, o cabelo é honra. Os pés é o que vai nos levar longe. Escuta isso. O nardo puro, vamos ler tudo, peraí. E encheu da casa do cheiro do unguento. Irmãos, aquele que estava lá, aquele ambiente que estava de um odor ruim, agora olha só o ambiente como muda. O perfume tomou conta daquela casa. Agora, por que ungiu os pés? Você já perguntou por que ungiu os pés? Eu fiquei perguntando, por que ungiu os pés? Geralmente ungir, a gente unge cabeça, não é assim? As mãos também. Por que ungiu os pés? Os pés é que faz com que você vá e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida. Você sabia que Jesus morreu, não morreu? Ele ressuscitou, não ressuscitou? Ele está nos céus, não está?
mas os pés dele ainda estão aqui na terra. Você sabe quem são os pés de Deus? A igreja. Porque a igreja que leva a mensagem dele. Ele está dizendo, ó, meu evangelho vai ser pregado no mundo. Quão suaves são os pés daqueles que anunciam. Agora, o que foi colocado nesses pés? Olha o que tinha na mesa. Por que eu falo para vocês, gente? Na Santa Ceia, prepara uma oferta para a casa de Deus. Entrega o seu dízimo. Por quê? Esse perfume valia 300 dinheiro. Você sabe o que significa 300 dinheiro? 1 ano de trabalho. O culto que mais deu doação na história, em um dia só, numa ceia, foi essa. Como que a gente vai enviar os pés de Cristo para outra cidade? Como que a gente vai enviar pastores para outra cidade? Para eles passarem fome? Como que a gente vai enviar pessoas se nós não temos dignidade para dar para elas? Hã? Porque tem gente que é contra dízimo e oferta, não é? É. Mas aquele pastor que é enviado, ele é aos pés do Senhor chegando lá. E só dá para chegar, irmãos, com recurso financeiro, não tem jeito. Não tem jeito. E Jesus falou no meu coração, que Ele vai colocar coisas grandes aqui. Vai colocar. Você sabe por quê? Porque na mesa existem Marias também. Ai, pastor, eu queria fazer tantas coisas, mas eu só posso servir com a minha vida e com a contribuição. Marias. Dons de contribuir, a gente tem um dom de contribuir. Olhe para você ser uma dessas mulheres, de Lucas 8. Jesus ia e vinha, pés. Os discípulos iam e vinham, pés. E as mulheres contribuíam com as suas fazendas. Esposa do procurador, iam lá e serviam a Jesus com as suas fazendas. Ajudavam a obra de Deus. Irmãos, você vai num médico, vai num psicólogo, você não compartilha aquilo que você tem com aquele profissional que te instrui? E por que com a obra de Deus a gente não devolve o que é de Deus? Por que a obra de Deus tem que ser de graça? Como muitos falam assim, de graça receber, de graça. Eu recebi o dom de graça, mas ninguém vive sem comer, sem beber, sem vestir. Ah, pastor, mas tem gente aí que ostenta, hein, pastor? O negócio é sério, hein? Tem gente aí que eu vou te falar, aí já é ele com Deus, irmãos. Eu estou fazendo a minha parte. A minha motivação é colocar, sabe o quê? O melhor que eu tenho nos pés do Senhor. Ungir os pés do Senhor. Senhor, se depender de mim, vai lá. A gente está entregando a Rede Super para a gente ter algumas programações na rádio, por causa do alcance que vai ser maior. Mas não seria legal se a gente ficasse com os dois? Mas não dá. Por que não dá? Porque muita gente não entende o que é ainda ungir os pés do Senhor. Mas vai entender. Amém, Jesus? Mas vai entender. Vai entender. Então, na mesa, cadê? Volta lá. Olha lá. Isso, volta lá. Então Maria, tomando a ratel de unguento nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos. Já até falei com a pessoa hoje, falei assim, imagina, gente, você tem um sonho, você tem um projeto, você tem tudo, você é profissional, se você tivesse o recurso nos seus pés, aquilo que você faz com as suas mãos, você iria longe. Senhor, levanta a sua mão. Senhor, assim como o Senhor provê a tua obra, assim como o Senhor provê de milagres a tua casa, levanta aqui homens e mulheres, coloca nos pés dessas pessoas, meu Deus, o recurso, para que essas pessoas possam também chegarem
no alvo, no propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Que elas tenham a mesa preparada, na presença dos seus inimigos. Meu Deus, que elas sejam abençoadas em tudo que elas fazem, em nome de Jesus. Eu declaro que você prospere para a glória de Deus. Diga amém, Jesus? Já estou terminando, viu? Continua o versículo seguinte. Olha o que tinha na mesa, gente. Meu Deus do céu, tem que ter o capeta ali também. O bicho é terrível. Olha só. Então, dos seus discípulos, quem? Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros? Um dinheiro representava um dia de trabalho. Por que não vendeu por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Irmão, você vê gente assim na mesa? Vê ou não vê? Vê. Você vê gente assim na mesa. Diga, infelizmente tem gente assim na mesa. E você pode ter certeza que essa pessoa não vai demorar muito não, ela vai trair Jesus. Ela vai cair. Infelizmente, não é. Deus não queria que fosse assim, porque o filho da perdição é um só. Mas na mesa tem gente assim também, tomando ceia. Tomando ceia. Continue. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse. Deus não tem nada quanto a gente abençoar pobres. Pelo contrário, a Bíblia fala assim, quando você empresta, você dá, faz para um pobre, você empresta para Deus. Sabia? Mas você não pode fazer para o pobre com aquilo que não é seu. Deu para entender? Você não pode. Você tem que fazer o que é de Deus, o que é de Deus. O que ficar para você, você tem a bênção de Deus. Deus colocou uma pessoa no seu caminho, você quer semear na vida dela? Semeie mesmo. E ninguém não tem nada a ver com isso. Diga amém, Jesus. Semeie, porque você vai estar emprestando para Deus. Por trás daquela pessoa pode ter Cristo usando você como resposta para aquela vida. Então, quando você faz para aquela pessoa, você está fazendo para Deus que está atrás dela. Então, quando você for ver aquilo que você achou que você fez, que ia faltar, você vai falar assim, como Deus abriu a porta aqui? Que negócio é esse? É porque Deus não deve nada para ninguém. Para ninguém. Esse é o princípio da prosperidade, hein? Estou terminando já, tá? Mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Pega o alforje para mim rapidinho. Eu vou fazer uma explicação para você. Irmão, você imagina. Você pega, você entrega o seu dízimo aqui, você entrega a sua oferta, aí eu pego e compro uma casa para mim, uma casa bem cara, ou eu pego esse dinheiro, começo a torrar para tudo quanto é lado, e começo, quando eu vou num restaurante, eu não vou com o meu dinheiro, eu vou com o dinheiro da igreja, quando eu vou comer o pastel com os meninos lá, eu vou com o dinheiro da igreja, aí daqui a pouco eu vou ser mó gente fina, porque eu pago para você, vou, claro, fazer caridade com o dinheiro dos outros é fácil. E aí, o que você acha? Fala para mim. Fala para mim, o que você acha? Poxa, você foi lá, irmão, você lutou, você acordou cedo, você trabalhou, você batalhou, você foi, depositou nos pés do Senhor, com propósito santo, uma administração santa, para a pregação do Evangelho, e eu começo a fazer tudo isso com o seu dinheiro. E aí? Compro um carro com o seu dinheiro, não compro com o meu dinheiro. Na minha casa, o que tem na minha casa é tudo do dízimo do povo. Não está dando uma raivinha? Não dá? Dá? Por que eu faço isso? Um exemplo. Por que eu faria isso? Porque eu tenho a bolsa. E eu pego, ponho a mão na bolsa. Aí eu tenho um grupinho, que esse grupo eu favoreço. Não sou justo na minha administração. Faço festa. Meu irmão, eu duvido que tu ia ficar comigo. Eu duvido. Isso dá uma indignação muito grande dentro do coração da pessoa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que só eu tenho a bolsa? Diga para o seu irmão, você tem a bolsa também.
Eita, que o jogo virou agora, hein? Agora, quem tem a bolsa? Todos nós. Aí aquele dízimo que era para a casa de Deus, aquela oferta que eu prometi para Deus, eu não vou poder levar hoje, pastor, porque eu tenho que comprar uma panela. Eu tenho que juntar esse dinheiro porque eu tenho que comprar uma casa. Vai edificar a casa na areia. Eu tenho que comprar um jogo de cama. Irmãos, o dízimo é igual o salário do vizinho. Você pode estar numa casa bem simples, do vizinho toda murada, cheia de câmera, casona, mas é o salário do vizinho. Então eu não vou gastar e mandar a conta para o vizinho. Imagine uma pessoa, irmãos, que ela tem que te dar todo mês um X. Um patrão. E você trabalhou para aquilo. Quando Deus, Ele pede o que é dele, é porque Ele é criador de tudo. O Davi disse que da mão de Deus vinham as coisas. E da mão de Deus Ele devolvia para Deus. Olha só, escute esse princípio, irmãos. É muito forte. É muito forte isso aqui. Da mão de Deus vinham as coisas. E Ele, das mãos de Deus, Ele entregava as coisas. Aquilo que é de Deus, é de Deus. A gente não pode tocar. Pertence à obra dele. Existe um propósito santo. Você unge os pés do Senhor para que o Evangelho chegue mais longe. Se todo mundo ouvisse o que muitos pregadores estão fazendo por aí, com o Evangelho na internet, falando mal de dízimo, as igrejas hoje não chegariam a alcançar tantas vidas como alcançou a nossa. Como alcançou a minha, como alcançou a sua. Porque antes de eu chegar num lugar, alguém já estava ali mantendo aquele lugar. E eu louvo a Deus por essas vidas. Agora chegou a minha hora. E o cabelo é a honra. Nos pés do Senhor tem que estar a honra e a glória. A mesa é tremenda. Aí o Judas vem e fala, que desperdício. Ele tinha a bolsa. Você que é dizimista, você tem a bolsa. Você que é ofertante, você tem a bolsa. E só o fato de você não entregar, você já está tirando da bolsa. Está tirando. Essas pessoas que vivem falando mal de pastor, que não é dizimista, que não é ofertante, fala isso para ela. Para você ver se ela vai gostar. Fala para ela, fala assim, você é ladrão. O que eu sou ladrão? Você é dizimista? Não, então, você tem a bolsa, você é a bolsa. Não, mas isso era para os levitas. Não. Lá em Malaquias capítulo 3, lá diz que toda a nação deveria fazer. Toda a nação. Na mesa também tem oferta, mas infelizmente, na mesa também tem gente assim. Aí a gente vai decidir quem a gente vai ser na mesa. Diga, eu sou uma bênção na mesa. Diga, eu sou uma bênção na mesa. Diga, eu sou uma bênção na mesa. Agora, sabe por quê? O que você fizer para Deus, paga o sepulcro que você vivia? O que a gente faz para Deus, paga o sepulcro de onde Deus tirou a gente? Não paga. É impagável o que Jesus fez por nós. Irmãos, eu tenho 22 anos pregando o Evangelho. Eu nunca preguei essa mensagem dessa forma. Ela me abriu essa semana. Nunca preguei dessa forma essa mensagem. Eu falei, meu Deus do céu, que palavra. Eu falei, Senhor, eu quero. Porque se o Senhor revelou essa palavra, é porque o Senhor está colocando nos nossos pés aquilo que vai dar condições de a gente seguir representando os seus pés.
Quando a pessoa tem uma visão assim, ela vai longe. Que Deus abençoe a nossa noite. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a obra dele. Amém, Jesus?